Olá, uma boa noite para você. A gente já começa essa edição do Ônibus TV falando de aumento e aumento salgado. A tarifa dos ônibus urbanos de João Pessoa, na Paraíba, vai subir no próximo domingo de R$ 4,40 para R$ 4,70. Já na região de Brasília, também temos aumento. A ANTT autorizou o reajuste de 12% para o transporte semi-urbano do entorno do DF a partir também de domingo. Porém, tem cidade que está diminuindo o valor. Araucária mesmo é o bom exemplo do Brasil. A tarifa dos ônibus urbanos da cidade que fica na região de Curitiba tem mais uma redução e passa a custar, a partir da próxima segunda-feira, R$ 1,25. Em São Paulo, 2 ônibus do transporte coletivo de São Paulo se envolveram em um acidente na manhã de ontem, quinta-feira, na Avenida Marechal Tito, na zona leste do município. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um dos veículos colidiu na traseira do outro, que estava logo à frente. Apesar do acidente, não houve registro de vítimas e o trânsito no local ficou prejudicado, com lentidão na região. Por conta disso, as linhas de ônibus que passam na avenida tiveram atrasos e foram desviadas. A situação já está normal. Os veículos envolvidos no acidente atendiam as linhas 2031-10, Jardim Cidade Camel 2, Terminal AE Carvalho e 263C-10, Jardim Helena Coab 2. Procurada, a SP Trans diz que o Programa de Redução de Acidentes em Transportes, o PRAT, está apurando a ocorrência que envolveu os 2 ônibus. Ainda na Zona Leste, mais 2 ônibus urbanos de São Paulo colidiram. Esse caso ocorreu envolvendo 2 veículos da Aviação Metrópole Paulista. O caso anterior também envolvia mais 2 veículos da Metrópole Paulista. O caso que eu falei agora há pouco ocorreu de manhã e esse ocorreu na parte da tarde, quando o ônibus que fazia a linha 2552/10, Vila Mara Terminal Parque Dom Pedro, bateu na traseira do veículo que fazia a linha 2080/10, Cidade Camel Terminal Aricanduva. Segundo a SP Trans, o acidente ocorreu na rua Coronel Rodovalho, com a rua Ataleia, sentido centro, na região da Penha. Que situação, hein? E pelo jeito, a Metrópole Paulista vai ter um belo prejuízo com 2 ônibus para ela arrumar. Ainda em São Paulo, uma idosa de 72 anos foi atropelada por um ônibus no momento do desembarque na zona sul de São Paulo. O fato ocorreu na última quarta-feira, dia 1º de março, ali por volta das 13 horas da tarde, na Avenida Alexandrina Malizano de Lima, no bairro Jardim Ângela. Policiais militares foram acionados e prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos graves em uma das pernas. Segundo informações da SSP, Secretaria de Segurança Pública, o motorista do ônibus de 25 anos, que pertence à Transolf, parou o coletivo para que os passageiros desembarcassem no ponto, mas não viu que a idosa, a última a descer, tropeçou e ficou com as pernas embaixo do veículo, partindo e causando o atropelamento. A senhora foi socorrida e segue internada no Hospital das Clínicas. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, no 47º DP, no Capão Redondo. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal realizarão exames periciais, como solicitou a SSP. Procurada pelo site Diário do Transporte, a Transolf disse por meio de nota que leva a sério o transporte de pessoas e que providências serão tomadas. Já a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da capital, disse que determinou que a concessionária preste o apoio necessário à vítima. No Rio, olha só esse caso. Um passageiro do BRT Rio embarcou no ônibus e ameaçou o motorista após ele recusar de fazer uma parada em uma estação que não fazia parte do itinerário. Veja só esse caso. A Mob Rio, responsável pelo gerenciamento do BRT Rio, divulgou um vídeo de um passageiro que invadiu a cabine do motorista de um coletivo da linha 31, Vicente de Carvalho Alvorada Semidireto, que ocorreu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 3 de março, pedindo para que o veículo fizesse uma parada na estação Taquara,
que não é inclusa no itinerário da linha 31. De acordo com a Mob Rio, o homem que invadiu a cabine do condutor chegou a ameaçá-lo após a recusa de parada, já que o funcionário cumpria com o procedimento operacional. O motorista comunicou o ocorrido ao Centro de Controle de Operações da empresa e também aos agentes do BRT Seguro, que foram acionados a aguardar o desembarque do passageiro no terminal Alvorada, fazendo assim a abordagem. Que situação, hein? Esse daí se lascou. Porém, tem ônibus novo do BRT Rio sendo novamente alvo de vandalismo. A Mob Rio informou e divulgou ontem, quinta-feira, dia 2 de março, um vídeo de um passageiro que viajava dentro do articulado do BRT Rio e tentava impedir o fechamento da porta com os pés. Na ocasião, o motorista do coletivo repreendeu o vândalo, dizendo que não partiria com o veículo enquanto o mesmo não estivesse com todas as portas fechadas. A confusão começou no terminal Jardim Oceânico e o passageiro foi discutindo com o motorista até o Alvorada. Ao desembarcar, o criminoso vai até a frente do ônibus e quebra o retrovisor com um soco. De acordo com a Mob Rio, este é o segundo caso em 2 dias onde passageiros tentam manter a porta dos ônibus abertas. Mas, como a gente sabe, os veículos novos do BRT contam com um sistema que não permite a circulação deles sem o fechamento do equipamento. Em nota, a Mob Rio informa ainda que há passageiros que forçam as portas e alguns até que desconectam os mecanismos para viajarem pendurados. Esses atos de vandalismo e imprudência colocam em risco não só a vida de quem mantém a porta aberta, como também dos demais usuários. Muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param o articulado após constatarem essas ações, que ocorrem independentemente da quantidade de passageiros dentro do veículo. Essa foi a informação da Mob Rio. A Aviação Garcia e a Susan Tour protagonizaram ontem, quinta-feira, um verdadeiro bate-boca no processo de falência da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara. Conforme já mostramos aqui no canal diversas vezes, sabemos que a Itapemirim teve falência decretada no dia 21 de setembro do ano passado, e a Susan Tour conseguiu o direito de operar por arrendamento as linhas, que eram atendidas pelas falidas empresas, desde que atenda a todas as exigências da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que gerencia os serviços interestaduais aqui do Brasil. Mas a Garcia também apresentou proposta e tenta, de forma voraz, convencer o judiciário que suas condições são mais vantajosas. Em petição de ontem, quinta-feira, a Garcia diz que a Susan Tour só solicitou inicialmente 4 linhas da Caiçara, porque não tem condições de operar todas as 73 linhas que eram operadas pela Caiçara e 57 que eram prestadas pela Itapemirim. Como se observa dos fatos, não houve qualquer cumprimento das exigências, visto que, do total de 130 linhas, foram solicitadas as licenças operacionais de apenas 4 destas. Flagrante, portanto, o descumprimento das determinações judiciais por parte da transportadora turística Suzano Limitada. Assim, evidente que a presente solicitação decorre da total incapacidade da Suzano em efetivar a operação a que se propôs, gerando enorme prejuízo aos credores. Haja vista que a massa falida já poderia estar recebendo aportes financeiros substanciais, caso fosse aceita a proposta da empresa idônea e capaz de operar as linhas de forma célebre e adequada. A Garcia diz que tem condições de operar de forma imediata todas as linhas e propôs agora só as linhas que eram autorizadas pela Caiçara. Ou seja, a Garcia quer só as linhas da Caiçara e deixar as linhas da Itapemirim para a Susan Tour. Olha só. Na vara de falências, a Garcia reiterou o pedido para iniciar de forma imediata as operações das linhas da aviação Caiçara, mediante pagamento do mesmo valor que anteriormente pagaria pela operação de ambas as empresas, Itapemirim e Caiçara. Porém agora, apenas pelas linhas da Caiçara, não causando desta forma qualquer prejuízo à transportadora turística e Suzano, haja vista que esta manteria sua operação das linhas da aviação
Itapemirim. Desta forma, requer-se a imediata concessão de autorização para que a Aviação Garcia possa operar as linhas da Aviação Caiçara, em virtude do flagrante prejuízo aos credores, ocasionado pela demora no início das operações destas por parte da Suzano, bem como pelo fato de que tal concessão ampliaria e anteciparia significativamente os pagamentos recebidos pelos credores. Dentro do Grupo Itapemirim, as linhas da Aviação Caiçara são as que possuem o maior retorno financeiro de uma maneira geral. Já as linhas da própria Itapemirim, que são mais para a região nordeste, têm sim um retorno, porém não é uma coisa tão alta e tão ampla. Como alternativas, a Garcia ainda se propõe a abraçar as linhas da Itapemirim, também como na proposta original, e operar todas as linhas da Caiçara, menos as 4 já liberadas pela ANTT para a Suzantur. Desta forma, requer-se a imediata concessão de autorização para que a Aviação Garcia possa operar as linhas da Aviação Caiçara, em virtude do flagrante prejuízo aos credores, ocasionado pela demora do início da operação destas por parte da Suzano, bem como pelo fato de que tal concessão ampliaria e anteciparia significativamente os pagamentos recebidos pelos credores. A Garcia falou isso 2 vezes no processo de recuperação judicial. Atualmente, as linhas Volta Redonda-Curitiba, São Paulo-Curitiba, São Paulo-Rio e Guarapari-Belo Horizonte estão autorizadas para a Suzantur. Essa é a parte da Garcia. Mas, e o que a Suzano disse? Vamos ver. A Suzantur rebateu e acusou a Garcia de mentir e disse que tem condições porque atingiu o nível máximo de classificação da ANTT. Segundo ela, olha só, em primeiro lugar, as alegações da Aviação Garcia são falaciosas, pois a Suzano cumpre, tem cumprido e cumprirá com toda e qualquer exigência razoável da ANTT para a operação das linhas arrendadas e para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sob a marca Itapemirim. Conforme já comprovado nos autos, a Suzano é nível 3 junto à ANTT, que é o nível máximo de credenciamento de qualquer empresa de ônibus junto à autarquia, o que habilita para a prestação de todo e qualquer serviço objeto de regulamentação da agência. Sobre a exigência da ANTT para a linha São Paulo-Rio, a Suzantur diz que já está em andamento o cumprimento da frequência mínima de 28 horários semanais, que será atendida quando o início das operações dessa linha específica começarem. A Suzantur diz que atende a todas as especificações da ANTT e que a própria agência concordou que o início das operações seria gradativo. Portanto, nenhuma exigência não atendida pela Suzano, já que a ANTT liberou 4 linhas para a Suzano e concordou com o início gradativo das operações. A Suzantur ainda diz que a nova proposta da Garcia não traz vantagem nenhuma tanto aos credores da Itapemirim, tanto aos da Caiçara. A Justiça ainda vai analisar todas as propostas e todas as petições. É difícil, é um rolo danado e a Garcia não vai desistir tão cedo dessas linhas. É um caso que a gente vai continuar acompanhando e, claro, mostrar para vocês aqui no canal. Assim encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Essa semana, por falta de tempo, eu não fiz aquela edição bonita, glamurosa, que a gente já está acostumado, com escalada, encerramento, imagens externas, etc. Semana que vem, tudo volta ao normal. É que eu tava gravando uns conteúdos externos aqui pro canal e eu tô com a vida um pouquinho corrida, estamos na correria, mas claro, a notícia não para e as informações do mundo rodoviário também não. Estamos levando tudo até você. Obrigado pela companhia e audiência. A gente se reencontra amanhã às 7 da noite no Jornal do Ônibus. Boa noite a todos e até amanhã.